Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados estiveram de novo a olhar para os dados económicos, para os bancos centrais com a divulgação das minutas das últimas reuniões e para o que se vai passando nos mercados do petróleo. Isto numa semana onde os Estados Unidos negociaram em volumes reduzidos e em tempo reduzido, um feriado na quinta-feira do Thanksgiving Day, seguido de um Black Friday, um meio feriado, onde tiveram a negociar em meia sessão. Ora, os PMIs na zona do euro apontaram para que o pior possa eventualmente já ter passado na Europa, recuperando dos recentes mínimos, tanto no setor de serviços como no setor industrial. No Reino Unido essa recuperação foi um pouco maior e nos Estados Unidos a situação foi mista. Temos um índice composto que subiu face ao mês anterior, mas com o setor industrial a mostrar uma queda e a voltar para terreno de contração, enquanto no setor de serviços continua em aceleração e continua a registrar ganhos. Nos bancos centrais, a divulgação das minutas, tanto no Banco Central Europeu como na Reserva Federal, acabaram por reiterar o tema que os bancos tanto norte-americano como europeu têm vindo a sublinhar, ou seja, taxas de juro altas a níveis suficientemente restritivos durante bastante mais tempo acabarão por levar as taxas de inflação para a sua meta em torno dos 2%. Isto quando os mercados têm vindo a tentar descontar e têm vindo a descontar a possibilidade de cortes de taxa de juros logo no início, no próximo ano, nos primeiros 6 meses do ano. Ora, foram exatamente as intervenções verbais que aconteceram durante esta semana por parte de diversos responsáveis do Banco Central Europeu que tentaram combater esta ideia, dizendo que efetivamente as taxas se vão manter durante os próximos trimestres aos atuais níveis restritivos, que é necessário isso para que a taxa de inflação vá para o seu total objetivo dos 2% e que é demasiado precoce falar-se sequer de cortes de taxa de juros. Claro que a ala mais hawkish, inclusive, aponta para a grande probabilidade de subir taxas de juros, enquanto a ala mais branda retira essa hipótese, deixando a porta aberta, obviamente, mas dizendo e sublinhando que o caminho é manter taxas de juros mais altas durante mais tempo. O mercado também foi olhando para o que se passa com os mercados do petróleo, com a OPEP a adiar a sua reunião deste fim de semana para a próxima quinta-feira, isto em rumores de desacordo dentro do próprio seio da OPEP. Tivemos também alguns bancos centrais e trago aqui as surpresas. O banco sueco, o Riksbank, manteve inalterada a sua taxa de juros quando na última reunião teria apontado que a possibilidade de haver aqui assim uma nova subida. No entanto, taxas de inflação abaixo do projetado pelo próprio Banco Central e uma coroa sueca um pouco mais forte do que aquilo talvez que o próprio Banco Central estivesse a prever, acabaram por fazer com que se mantivesse inalterada a sua taxa de juros. Isto também quando o Riksbank todas as semanas tem vindo a comprar coroas suecas e a vender euros e dólares, contribuindo também para a tal valorização da coroa sueca. No Banco Central Turco tivemos uma surpresa do lado inverso, ou seja, quando se esperava que houvesse uma subida da taxa de juros dos 35% para os 37,5%, houve uma subida para os 40%, no entanto sinalizaram de que estariam a chegar perto do final deste ciclo de aperto monetário e que as próximas subidas serão provavelmente mais brandas. Isto numa semana em que a volatilidade
esteve bastante baixa e os volumes reduzidos, acabou por resultar numa semana positiva, de uma forma geral, mas com ganhos bastante comedidos. Na Ásia foi a praça, digamos, que menos ganhou, com uma performance mais baixa, em que o Nikkei está aqui a mostrar a ganhar 0,1% esta semana. A Europa não chegou, de uma forma geral, ao 1% de valorização esta semana, com o DAX a chegar aos 0,7%, e nos Estados Unidos, apesar de ser a semana mais curta, acabaram por ter uma performance em torno de 1%, exatamente o que ganhou o S&P 500, foi 1% durante esta semana. Por cá, o PSI acabou a semana a ganhar ligeiramente abaixo de 1%, 0,9%, ajudado por um BCP que teve uma performance positiva com um ganho de quase 5% e uma EDP Renováveis que recuou cerca de 4,7%. O mercado cambial também teve uma volatilidade reduzida esta semana. Destacamos exatamente a volatilidade que teve o IEN, uma vez mais, que começou a semana em ganhos e acabou por devolver esses mesmos ganhos no final da semana, terminando praticamente inalterado, mas também os ganhos tidos pela Libra, pelo peso mexicano e pelo dólar canadiano. O par que mais se afastou desde o início até ao fim foi o NZD dólar, a favor do dólar neozelandês, e o euro-dólar começou a semana a negociar à volta de 1,0910 para terminar à volta de 1,0950. Dos mercados das commodities, o ouro ganhou uma vez mais, cerca de 1%, tendo voltado a negociar acima dos 2.000 dólares por onça. Já o petróleo, que negociou em alguma volatilidade maior do que nos tinha habituado ultimamente, devido a todas estas notícias, inclusive entre os seus membros da OPEP, acabou por ter uma semana negativa, embora modestamente negativa, com o WTI a cair 1% e o Brent a cair cerca de 0,5%. Ora, a próxima semana vai ser uma semana que também os mercados vão olhar para os dados económicos e também vão olhar exatamente para a OPEP, para os mercados do petróleo. A inflação na Europa, os mercados estão à espera de uma pequena redução, dos 2,9% para os 2,8%, e uma inflação subjacente a cair dos 4,2% para os 3,9%. Nos Estados Unidos vamos ter a medida mais seguida pela Reserva Federal, o Core PCE Price Index, onde os mercados também estão à espera de um arrefecimento nesse mesmo índice, aqui assim dos 3,7% para os 3,5%, resultado de 0,2% a nível mensal, que é exatamente, digamos, o ritmo de queda contínua que o Fed precisa de ver para levar a sua taxa de inflação para os 2%, a sua meta dos 2%. Esta semana é caracterizada ainda por um elevadíssimo número de intervenções verbais de variadíssimos responsáveis dos bancos centrais, desde o Banco Central Europeu, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco do Japão. Vamos ter uma catadupa de discursos durante toda esta semana. Destacamos, como sempre, Christine Lagarde, que, por exemplo, esta semana vai ter uma agenda bastante preenchida, que fala praticamente todos os dias, estará nos mercados praticamente todos os dias, começando já esta segunda-feira no Parlamento Europeu, até ao último dia, sexta-feira, onde teremos um discurso de Jerome Powell. Bancos centrais, de reuniões, teremos o Banco Central neozelandês, em que, depois de dados mistos na sua economia, entre dados do mercado de trabalho, dados da inflação, dados das vendas, o mercado acaba por esperar que o Reserve Bank of New Zealand mantenha inalterada a sua taxa de juros na reunião desta semana. Os mercados vão estar, e sim, também bastante atentos ao que se vai passar na próxima reunião, ou pelo menos ao resultado dessa reunião na próxima quinta-feira da OPEP. Segundo rumores, uma vez mais, desacordos dentro do seio do cartel. Esses desacordos, em princípio, envolvem os países africanos que desejariam cotas
uma cota maior de produção e que se preparam para fazer cotas maiores de produção contra provavelmente alguma ideia não tão nesse sentido por parte da Arábia Saudita, em que continua a manter o seu corte voluntário de 1 milhão de barris por dia, e vamos ver até que ponto é que eles podem mesmo levantar esse corte ou fazer qualquer outra medida caso não cheguem a um acordo, todos a um acordo, e isso poderá colocar aqui assim mais peso nos próprios preços do petróleo do que propriamente um suporte a esses mesmos preços. O mercado irá, portanto, estar bastante atento ao que se vai passar ao resultado dessa mesma reunião na próxima quinta-feira, caso ela efetivamente se efetive em modelo virtual, que é o que vai acontecer esta próxima quinta-feira. Bom, mas para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos de novo para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!